Como ocorre a possessão demoníaca? O que leva uma pessoa a ficar vulnerável espiritualmente, a ponto de ser atormentada ou até dominada por espíritos malignos? Esse é um tema sério que, apesar de muito comentado, ainda é cercado de medo e confusão. Muitos evitam falar sobre isso, mas é fundamental entender o que a Bíblia ensina para que você esteja debaixo da proteção do Senhor. A palavra de Deus não nos deixa no escuro quanto a essas realidades espirituais. E hoje vamos estudar com base nas Escrituras como essas coisas acontecem, por que acontecem e, o mais importante, como evitar que aconteçam. Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao canal Glória, Aleluia! Possessão demoníaca, endemoniado, encosto, contaminação espiritual, são muitos os nomes dados à perturbação espiritual que pode se manifestar de diversas formas: insônia persistente, ou sonolência constante, confusão mental, comportamentos físicos estranhos e até crises sem explicações aparentes. Em outros casos, a pessoa pode passar a vida inteira endemoniada sem perceber nem ser percebida, porque o espírito maligno se aloja como um parasita e discretamente vai arruinando a vida daquele hospedeiro sem levantar grandes suspeitas. Assim como no corpo físico, uma infecção penetra por negligência, por ignorância ou desobediência às regras básicas de higiene. No mundo espiritual, a alma adoece quando a verdade é rejeitada, quando se negligencia a palavra de Deus, quando se ignora as advertências do Espírito Santo, quando se anda com quem vive em rebelião e principalmente quando se tenta misturar o santo com o profano. Vivemos em dias que a linha entre o sagrado e o profano está sendo apagada, mas Deus continua exigindo separação. A consequência disso já está escrita na Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, 6. E quando esse conhecimento está acessível, mas é rejeitado, distorcido ou desprezado, isso se torna rebelião espiritual. É como escancarar as janelas da alma para os espíritos imundos entrarem. Em Romanos 1:28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Essa contaminação abre portas para que o inimigo haja com liberdade, influenciando e oprimindo aqueles que não estão firmes na fé. Por isso, o apóstolo Paulo adverte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6:14. Deus exige santificação. Santificar-se é separar-se para Ele. A matemática é simples. Não se separa, então o resultado não pode ser outro senão contaminação. Misturar o santo com o profano é dar espaço para o que o mal se infiltre. O chamado de Deus é claro: separar-se do que contamina, porque Ele quer nos receber puros e santos
dedicados somente a Ele. Não se trata apenas de evitar práticas externas, mas de uma postura interior de vigilância, santidade e compromisso com o Senhor Jesus. O problema com a possessão demoníaca não começa necessariamente com manifestações visíveis. Começa quando a pessoa se afasta da verdade e abre caminho para a contaminação espiritual. Quem resiste à palavra de Deus e questiona a verdade revelada está vulnerável à possessão, se já não está possuído. Quem está sob influência maligna dificilmente diz amém à palavra, tornando-se contencioso, endurecido e falso, rejeitando a sã doutrina e mentindo, pois o diabo é o pai da mentira. A Bíblia já alerta sobre isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. 1 Timóteo 6, 3-5. A resistência à verdade, a rejeição da palavra e a multiplicação de mentiras são sinais da ação do maligno. Em 2 Tessalonicenses 2,7, é dito que o mistério da iniquidade já opera, indicando um processo oculto de mal e apostasia que desvia as pessoas do caminho de Deus. O diabo não só se opõe a Deus, mas também engana, distorce, lança dúvidas para afastar o homem da verdade e da salvação. É esse tipo de coração que cria brechas para a entrada do inimigo. Onde não há submissão à palavra, há espaço para o engano e muitas vezes para a habitação de espíritos imundos. A rebelião, mesmo quando disfarçada de intelectualidade ou autonomia, é em essência semelhante ao pecado de feitiçaria, como está escrito, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 23. Deus não aceita mais a ignorância como desculpa para a rebeldia espiritual. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17, 30. Ou seja, a verdade está disponível e quem a rejeita escolhe viver nas trevas. E nas trevas, os demônios se sentem em casa. E essa realidade nos chama a atenção para a importância da vigilância e do compromisso sincero com a palavra do Senhor Jesus, pois a resistência à verdade é um terreno fértil para a influência maligna se instalar. Discernimento espiritual, o filtro entre o puro e o impuro. Já falei sobre discernimento espiritual em outro vídeo. Vou deixar o link na descrição para quem quiser aprofundar. Preste atenção a essa palavra, imundo. Ela não é aleatória, tem um peso espiritual real. Em Levítico 11, o Senhor instruiu o povo a discernir entre o puro e o impuro, não só nos alimentos, mas com um princípio espiritual profundo. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Levítico 11, 44-47. Deus nos deu sua palavra para discernirmos. Ela é o nosso critério de julgamento. Quem abandona esse critério perde o senso espiritual, não consegue mais distinguir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é perigosíssimo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Os espíritos imundos são impuros e contaminantes. Não devemos tolerar nem dialogar com eles. Devemos repreender, resistir e fugir do mal. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 11. Fugi, portanto, da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Sem discernimento, tudo se contamina. Sem discernimento, a pessoa se confunde, troca luz por trevas, o certo pelo errado e o bem pelo mal. Veja o que disse o profeta Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5, 20. Veja o exemplo do paralítico de Cafarnaum, levado por amigos que creem e que foi curado por Jesus. Marcos 2, 3 a 5. Pergunte-se, seus amigos te aproximam do Senhor ou do mundo? Amizades espirituais levam a Jesus. Amizades carnais afastam da santidade. A palavra de Deus adverte com firmeza. Em 2 Coríntios 6,17, lemos: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. Esta ordem divina vai muito além do que é visível. Ela aponta para as realidades espirituais profundas. Muitos estão se expondo a ambientes, conteúdos e relacionamentos que espiritualmente funcionam como armadilhas, abrindo portas que o inimigo tem usado como base legal para atacar e oprimir. Por isso é fundamental nos afastarmos de tudo que contamina, mesmo aquilo que o mundo considera inofensivo. Músicas que celebram o pecado, que exaltam a sensualidade, o ego, a violência, ou mesmo que menciona entidades demoníacas com naturalidade. Essas coisas não são neutras, elas carregam influência espiritual. Você já reparou como certos ritmos populares citam guias espirituais malignos como se fossem amigos? Isso não é apenas cultural, é espiritual e precisamos discernir. Está escrito em Deuteronômio 18, 10 e 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E o versículo 14 completa com firmeza: a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ou seja, isso não é para nós. O Senhor nos chamou para a luz, para a verdade e para a santidade. Quero citar mais uma vez 2 Coríntios 6,14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. O povo de Deus não pode andar de mãos dadas com práticas que desonram o nome do Senhor. Se queremos ser recebidos por Ele, precisamos viver em separação, vigilância e santidade. Muitos da minha geração se lembram de algo que na época era tratado como uma simples brincadeira entre jovens, a chamada brincadeira do copo. Em retiros, acampamentos ou encontros de fim de semana, era comum, após momentos de lazer, alguém propor essa brincadeira insana. Colocavam um copo no chão, faziam um círculo de letras e, em clima de exposta diversão, começavam a invocar entidades espirituais. E o copo se movia, sim, mas a que custo? Aquilo que parecia apenas uma curiosidade acabou abrindo portas espirituais reais. Muitos, sem saber, deram legalidade ao demônio. O resultado? Opressões que duraram anos. Pessoas que décadas depois ainda lutam contra perturbações espirituais, insônia,
crise de medo, vozes estranhas e uma constante sensação de presença maligna. Isso não é brincadeira. O mundo espiritual é real. E quando alguém invoca um espírito que não é o Espírito Santo, está se envolvendo diretamente com as trevas. A palavra de Deus nos dá um alerta claro e urgente em Levítico 27. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Santidade não é uma sugestão, é um chamado. E quando falamos em santificação, falamos em separação total de tudo que é impuro, mesmo aquilo que o mundo disfarça como divertido. Não se engane pensando que certas coisas são neutras. Tudo aquilo que não glorifica o Senhor Jesus está inevitavelmente ligado ao reino das trevas. Em 2 Coríntios 7:1 está escrito: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Santidade é renúncia, é vigilância, é compromisso. Não se permita andar em áreas cinzentas. Ou pertencemos ao Senhor Jesus por inteiro, ou ainda estamos expostos às trevas. No nome do Senhor Jesus, a libertação, restauração e proteção. Mas é preciso fechar as brechas, renunciar ao passado, buscar a santidade. Quem se santifica, vence. Quem se separa do mal, permanece firme. E quem pertence a Cristo, jamais será confundido. O que chamamos de espíritos malignos são, na verdade, anjos decaídos. Anjos que, junto com Satanás, se rebelaram contra Deus e foram expulsos da sua presença. Esses são os que hoje conhecemos como demônios ou espíritos imundos. A Bíblia descreve essa queda de forma simbólica em Ezequiel 28, apresentando aquele que era cheio de sabedoria e formosura, mas que por se exaltar foi lançado por terra. Em Isaías 14, versículo 12, lemos: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. Esses espíritos não têm corpo físico, mas são reais, atuam neste mundo e procuram habitar em corpos humanos. Isso porque eles precisam de um meio para realizar suas ações malignas. E quem são seus alvos? Pessoas espiritualmente despreparadas, que vivem sem vigilância, que não têm discernimento para perceber o mal disfarçado de aparência inocente. Essas pessoas tornam-se como casas abertas, expostas, vulneráveis. O Senhor Jesus nos advertiu claramente em Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Note que o espírito maligno chama a pessoa de minha casa. Ele se considera dono, se sente à vontade onde antes teve domínio. E se ao retornar encontra o interior limpo, porém vazio, sem a presença do Espírito Santo, sem consagração, sem vigilância, ele volta e não volta só, traz outros 7 ainda piores. A libertação, portanto, não é o fim do problema, mas início da responsabilidade. É necessário encher a vida com a palavra de Deus, com oração, com santidade, com comunhão, para que nenhum espaço fique desocupado. Demônio expulso
não significa problema resolvido para sempre. Se a pessoa não se firma no Senhor, o estado final pode ser muito mais devastador que o anterior. Também vemos essa realidade espiritual no episódio do endemoniado Geraseno, registrado em Marcos capítulo 5. A Bíblia mostra que aquele homem não estava possesso apenas por um espírito maligno. Isso mostra a gravidade da situação. Ele vivia entre os sepulcros, isolado, atormentado, violento, completamente fora de si, ferindo-se com pedras, gritando dia e noite. A alma daquele homem havia se tornado um campo de domínio das trevas. Mas quando o Senhor Jesus chegou, os demônios se prostraram diante dele, porque sabiam que estavam diante do Santo de Deus. A palavra nos diz: e os espíritos imundos lhe rogaram, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Marcos 5:12. Veja que eles imploraram por um novo corpo. Isso deixa claro o desejo ardente dos espíritos malignos por meio físico, qualquer meio, até mesmo os animais, para continuar sua obra de destruição. Esses seres não suportam ficar errantes vagando. Eles querem habitar, querem controlar, querem dominar. E quando não encontram uma vida consagrada, encontram uma porta aberta. É por isso que precisamos estar espiritualmente despertos. Não se trata de medo, mas de discernimento. Após a ordem do Senhor Jesus, os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 porcos se precipitaram para o despenhadeiro e se afogaram no mar. A reação da população foi de espanto e temor, mas o que mais chama a atenção é o estado em que aquele homem ficou depois da libertação. A Bíblia diz: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera na legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos 5:15. Veja isso. Assentado, vestido e em juízo perfeito. Antes ele andava nu, descontrolado, ferindo-se, gritando. Agora ele está calmo, transformado, restaurado. Isso é o que o Senhor Jesus faz na vida de quem é verdadeiramente liberto. Ele não apenas expulsa os demônios, ele restaura a dignidade, a sanidade e a identidade e também a paz. E aquele homem, agora em seu juízo perfeito, fez o que qualquer pessoa tocada pelo poder de Deus deseja. Ele quis seguir Jesus. Ele pediu para ir com o Senhor, mas o Senhor lhe deu outra missão. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos 5:19. Aquele que antes era um instrumento das trevas se tornou um testemunho vivo da misericórdia de Deus. E foi pela obediência desse homem que muitos na região de Decápolis ouviram sobre Jesus. Isso nos ensina que o propósito da libertação não é apenas livrar do sofrimento espiritual, mas formar um servo que testemunhe, que proclame, que anuncie o que o Senhor fez. Essa guerra é real. Os demônios existem sim, mas também é real que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Ele tem autoridade sobre toda a força do inferno. Quando ele ordena, os demônios têm que sair. Eles não resistem ao poder da sua voz. Quem serve ao Senhor não vive com medo, mas vive em vigilância e em constante oração, como o coração cheio da palavra, guardando os olhos, os ouvidos e os pensamentos. Porque onde há luz, as trevas não prevalecem. Existem dois tipos de possessão demoníaca. A primeira é aquela que se manifesta de forma evidente. A pessoa muda de voz, revira os olhos, age como se estivesse fora de si e de fato está. Essas manifestações são visíveis e muitas vezes chocantes. Mas há também
um segundo tipo, mais sutil e perigoso, possessões silenciosas. Nesses casos, o demônio atua de forma discreta, sem levantar suspeitas, a ponto de nem mesmo a própria vítima perceber. A pessoa pode viver anos, até a vida inteira, sob influência maligna, sem saber. Sofre com doenças sem diagnóstico, enfrenta desgraças inexplicáveis, experimenta fenômenos paranormais. Tudo isso pode ser sinal de uma possessão oculta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não importa quão profunda seja a influência maligna, Jesus Cristo tem poder para libertar completamente. Busque-o, entregue sua vida a Ele e experimente a verdadeira liberdade que só o Senhor pode oferecer. Mas esteja atento, hoje você aprendeu que a falta de higiene espiritual, isto é, não saber distinguir entre o puro e o imundo, por ignorância da palavra, adoece a alma. A falta de obediência aos cuidados do Pai expõe a pessoa à ação demoníaca. A rebeldia contra a sã doutrina abre brechas sérias para o inimigo. A ausência de santificação leva ao envolvimento com o profano e isso contamina. Todos esses perigos podem ser resumidos em um chamado essencial: vigilância. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Primeira Epístola de Pedro 5:8. Fuja da aparência do mal. Vigie, obedeça e permaneça firme em Cristo e entregue-se totalmente a Jesus. Aleluia!